voltamos para mais um podcast, Vocação e Outras Coisas. E hoje nós vamos falar sobre... Missão, vocação, chamado de Deus e resposta. Resposta, missão como um dom de si, né? Porque Deus nos chama à santidade, não faz essa relação de amor esponsal com Ele pra nada, né? Ficar como um violão encostado na parede, né? Que foi o exemplo que o Vitor deu em outro podcast. Deus nos dá o dom... nos faz ser dom de si para o outro. Então, nós vamos falar de missão, né, Vitor? O Papa Francisco, ele tem dito muito assim que a igreja precisa ser uma igreja em saída. Sim. Né? E ele até dá o exemplo de um quarto, se você deixa o quarto fechado, ele começa a criar mofo. Sim. Mas quando você abre as portas do quarto, o vento entra e você sai. Então, o Papa Francisco, ele tem falado muito dessa igreja em saída. Mas por quê? Porque essa é a essência do cristianismo. Sim. Isso é a essência do nosso ser. Por quê? Aprofundando um pouquinho mais, ela é a essência de Deus. Deus que é um Deus em saída, um Deus trinitário, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eles vivem em saída de amor uns pelos outros. Então, nada mais lógico de que aqueles que foram criados por Deus terem na sua essência esse movimento de saída de si. O primeiro grande exemplo de saída de si, quem foi? Jesus. Jesus, e a gente no Natal celebra, a gente vê Jesus que sai de si, se encarna, se abaixa para salvar a humanidade, Sim. para se doar à humanidade. A gente vê, por exemplo, depois de Nosso Senhor Jesus, a gente vê Nossa Senhora, que vai ao encontro de Isabel. Na verdade, é ela primeiro, né? Ela primeiro carregando, né? Faz por ele faz esse movimento de saída. De saída de si. De saída de si, vai a sua prima, que estava necessitada, né? Estava grávida, já na velhice, enfim. Então, a primeira, Maria. Nossa Senhora. Nossa Senhora. E aí, isso aí, só pra gente formar essa base de que faz parte da nossa essência, a saída de si, a missão, o ir transbordar. Mas por quê? A gente falou de vocação, falou de amor esponsal e agora fala de saída de si. Porque o que é que tem a ver? Porque quem recebe dessa experiência com Jesus, essa experiência esponsal que a gente já falou, isso a gente não consegue reter. E aí a gente quer de alguma forma, porque, meu Deus, eu passei tanto tempo procurando isso e não sabia onde encontrar. Agora que eu encontrei, eu quero que outras pessoas que também estão procurando possam encontrar isso que eu encontrei. Né? Não, você falando isso, Vitor, me fez lembrar da minha experiência com Deus, né? Que a experiência é a base. Eu não entendia nada de igreja. Nada, 0, né? Assim, minha mãe não é católica. Ela, assim, tem uma devoção muito grande Nossa Senhora Aparecida. Mas não é católica, nada assim, né? Praticante e tudo. E ela sempre nos formou para fazer as nossas escolhas, né? Então, minha filha, escolha aquilo que você acha que é bom para você. E aí eu tive uma experiência com Deus, né? Nessa mentalidade, assim, que não conhecia nada, etc, né? E foi diante de Jesus Eucarístico, uma pessoa rezou por mim, Deus, né, falou, e ali eu tive aquela experiência. E ali eu disse, eu quero que outros jovens tenham essa mesma experiência que eu tive. Eu não sabia nem como, nem porquê, e nem como seria. Mas era algo tão autêntico e algo que trazia uma plenitude tão grande que não dava para ficar dentro de mim. E eu era tímida. Eu sou tímida, na verdade. Quero deixar claro que eu sou tímida. E nessa época, né, eu tinha 18 anos, eu era mais tímida ainda. Mas essa minha experiência com Deus, esse desejo de transbordar e realmente os jovens ser canal dessa graça, me levou para ir para um grupo de oração. Aí eu chegava no grupo de oração, eu pensava, no grupo de oração todo mundo vai falar da Bíblia. E eu não sei nada da Bíblia. Mas mesmo assim eu tava lá. Por quê? Porque eu tive uma experiência e essa experiência me fazia desejar que outros jovens também tivessem essa experiência. Então aí começou. Essa é uma experiência autêntica, que é uma das primeiras experiências que a gente tem quando tem tudo aquilo que a gente já falou.
a experiência com Deus, o trato de amizade com Deus, a Sim. responsabilidade, que na verdade é aquela experiência que viveram, por exemplo, os apóstolos. Ali em João 20, Sim. se você depois quiser pegar João 20, a partir ali do versículo 19, o que é que acontece? O Senhor ressuscitado aparece para os apóstolos, e aí ele faz com que os apóstolos toquem as suas chagas abertas para de fato perceberem que Jesus está vivo. Sim. E aí, quando eles tocam, acreditam que Jesus está vivo, que ele morreu, mas ressuscitou. Aí Jesus diz: eu vos envio. Sim. E aí o Senhor Jesus envia os apóstolos, e como num Pentecostes, os apóstolos vão sem temor, apesar de todo temor, mas eles vão evangelizar, eles vão falar daquilo que eles receberam. É essa experiência que você teve, essa experiência que eu tive, aquele movimento. Eu me lembro que eu participava dos acamps, né? E a gente na comunidade Shalom tem um evento chamado Acampamento de Jovens Shalom, para os mais íntimos, Acamps. Acamps, que vai acontecer agora em janeiro, né? Em várias missões, em várias cidades que tem missões da comunidade, a gente deixa o convite. Exato. Realmente, né, é um acampamento, né, que proporciona mesmo aos jovens essa experiência, né, com o amor de Deus, essa experiência do algo a mais, né? Pois é, eu tava nesse Acamps e eu fui para 2 Acamps que eu fui, assim, participando e tal. Sim. Só que aí tem um movimento também que você vai servindo no acampamento. Então, você vai primeiro como participante e vive tudo que o acampamento tem para lhe dar. E depois você vai servindo, ou seja, ajudando. Os 2 primeiros foi legal, né? Gostei e tal, as pregações bonitas e tudo. Mas o que eu realmente assim, tive uma experiência de dizer assim, eu quero isso aqui para minha vida, foi o meu 3º acampamento. Por quê? Porque foi o primeiro que eu fui servindo. E servindo eu fui era da manutenção, né? Que eu pegava peso e tudo. Carregava as cadeiras, o né? gelo aqui nas costas para os refrigerantes. E eu fui servindo, que era o serviço do apoio. Sim. E eu me lembro que eu estava no momento da efusão, que é o momento do Seminário de Vida no Espírito Santo. Para quem não sabe, né? Um momento que a gente pede que Deus venha, o Espírito Santo venha e dê aquela experiência pessoal a todos que estão ali. E eu estava nesse momento. Quando acabou esse momento, que eu rezei por várias pessoas e que eu estava servindo no acampamento, me deu uma sensação assim de alegria, de felicidade que eu nunca imaginei sentir na minha vida. Antes, enquanto eu estava só recebendo, foi bom. Sim. Mas aquela experiência de eu ter dar. recebido muito se completou na experiência de dar, de poder servir, de poder me ofertar. Aí aquilo ali, para mim, foi um dos primeiros movimentos que me fez assim pensar em ofertar minha vida a Deus, pensar em vontade de Deus. Foi no serviço, na saída de mim. Porque eu disse, meu Deus, a minha vida pode colaborar com que outras pessoas conheçam o que eu conheci, que é o amor de Deus. E aí a missão faz todo sentido. E, na verdade, a missão, que é o nosso tema aqui, a missão, ela não só faz sentido, mas ela é imperativa. Ou seja, eu preciso me doar. Eu preciso porque isso aqui constrói a minha felicidade. Inclusive, a minha felicidade depende da minha saída de mim mesmo para que outros conheçam aquilo que eu conheci, né? Eu também, Vitor, assim, quando eu, né, fiz meu discernimento vocacional, né, e fui ainda contando um pouquinho da minha história e experiência, assim, do discernimento para a comunidade de vida, né, quando a gente vai para a comunidade de vida, a gente é enviado, certo? Faz o discernimento e a pessoa é enviada para alguma cidade que tenha comunidade. E eu fui enviada para Senhor do Bonfim, na Bahia. Fui lá, recebi minha resposta, né, com o secretário vocacional me dá minha resposta. Eu fiquei, assim, é uma felicidade, é um negócio inexplicável, né? Tipo, você nem sabe o que vai acontecer com você nessa missão. É a primeira vez que você vai partir em missão, mas há uma felicidade imensa. Então, eu recebi a resposta, a comunidade te acolhe, né, no seio, né, enfim, como comunidade de vida, e você vai para... Eu esqueci, assim, eu só entendi que eu ia ser enviada e depois esqueci até a missão. O importante é que eu ia ser enviada. Então, depois, né, que eu tive essa experiência, né, em missão, minha primeira experiência. Mas quando eu fui contar, o que eu quero dizer? Quando eu fui contar, né, para amigos, né, meus parentes, eles diziam assim, mas Paulinha,
você vai em missão pra quê? Pra evangelizar, né? Pra dizer, assim, pra transbordar o amor que eu recebi, né? Pra dar tudo e tudo. Mas você não pode fazer isso aqui, não. A gente precisa de você aqui também, A né? gente também O quer povo ser aqui precisa disso evangelizado. também, né? Eu também escutei a mesma coisa. Aí a gente também quer ser evangelizado. Mas existe uma missão, né? Deus me chamou e ele me envia para uma missão que poderia ter sido lá no seio da minha família, poderia, mas não foi. Que aí entra a dimensão do chamado de Deus, né? Do chamado, da escuta, né? Da identificação, né? Deus, ele não é um carrasco, né? Que vai enfiar na goela abaixo a sua vontade. Ele é um Deus amoroso que vai te conduzindo para algo. Então, Deus me conduziu para a comunidade de vida. E Ele me deu esse espírito, como para a comunidade Aliança também, né? Esse espírito missionário, a missionariedade. Então, assim, né? Essa primeira experiência de partir em missão, para mim, foi né, uma alegria, esse transbordar. Realmente, eu quero ir, eu vou. E aí eu fui para Senhor do Bonfim, foi a segunda vez que eu viajei na vida. Quase perdi o avião, porque eu tava lá me despedindo do povo, chorando no aeroporto e só vi meu nome, Ana Paula Rocha de Andrade. Seu voo no portão tal, não sei o quê, mas eu morta. Era um misto de alegria por estar indo, um misto de dor por estar deixando, né? Realmente esse movimento de pobreza, né? Esse movimento de pobreza, mas que ao mesmo tempo dava sentido a toda a minha resposta vocacional, né? Esse partir em missão. A experiência, a gente agora falando um pouco da vocação Shalom, Sim. A grande experiência do Moisés, né? Que foi quem iniciou a obra Shalom, ele estava, a gente conhece bem essa história, ele estava num carro, Sim. E aí ele vê o rosto de um jovem passando. E ele meio que vê aquele jovem e pensa, aquele jovem precisa do que eu tenho, né? E ele diz, né, Moisés, que ele meio que traz esse rosto até hoje como um imperativo de que eu preciso anunciar a este jovem e a tantos outros jovens como ele, aquilo que eu tenho, né? Sim. Então é essa experiência que a gente tem. Eu me lembro que você teve essa experiência em Senhor do Bonfim. Eu, no meu postulantar também, que é o primeiro ano, né, de comunidade, eu estava no meio da rua lá em São Paulo, e eu estava subindo a passarela, assim, e vinham 3 jovens, uma jovem de talvez 17 anos, e mais 2 que deviam ter ali 14, 15 anos com ela. E eu estava com outro rapaz da comunidade, e a gente parou eles assim, dizer, olha, a gente queria conversar um pouquinho com vocês e tal. Falamos do amor de Deus, falamos da felicidade, falamos da alegria de ser de Deus. E aí a jovem, que era a mais velha, né? Sim. Daqueles 3, uns 17, 18 anos. Eu, na época, tinha 18 anos. E ela disse assim, olha, muito obrigado. Eu agradeço muito o que vocês estão fazendo por nós. Mas, olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu não acredito no amor e eu não busco a felicidade. Aquilo ali me impactou, né? Porque eu tava falando para ela do amor e da felicidade e ela disse que nem queria um nem outro e nem acreditava nisso. E aquilo ali, eu fiquei meio que em estado de choque. Eu tinha apenas 18 anos, não sabia o que falar. Eu também sempre fui um pouco tímido. Hoje eu tô menos tímido, mas eu sou tímido também. Eu sou tímido também. E eu fiquei sem saber o que falar na hora. Sim. E aí ela meio assim que saiu... Ela parecia estar sendo impactada pelas nossas palavras, mas meio que ela resistia. Aí ela saiu assim meio fugida. E eu fiquei ali naquela passarela lá em São Paulo. Sem saber. Fiquei sem saber o que é que eu faço. E depois eu fui atrás para ver se eu reencontrava ela, mas não encontrei mais. Mas aquela jovem ali, ela me deu, por um lado, um banho de água fria. Sim. E assim, dizer, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Mas depois me deu assim aquele desejo, porque uma jovem como ela, cheia de vida, mas ferida pelas, sei lá, os traumas, as circunstâncias da vida, ferida, achou melhor não acreditar no amor e na felicidade. Mas claro que não é verdade. Sim. Faz parte do ser humano o amor e a felicidade. E aquela jovem dizer que a que ponto de escravidão do pecado ela estava, que ela assumia para si uma coisa que não faz parte dela.
Ela negava algo que faz parte dela, que é a felicidade e o amor. Então ela negava aquilo. Então, meu Deus, uma pessoa que com 17 anos já nega isso, são experiências que ela teve já na vida muito negativas. Então, aquilo ali me deu aquele impulso interior de dizer: eu quero que pessoas como ela voltem a acreditar no amor e na felicidade. E quem é que tem para dar esse amor e essa felicidade? É o que eu tenho. Não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor, não porque eu mereci aquilo ali. Pelo contrário, é exatamente porque eu não mereci, porque eu não sou melhor que ninguém, que me dá esse impulso de dizer: eu quero que as pessoas conheçam aquilo que eu conheci. Não porque eu tenho a verdade, ou porque eu sou melhor, ou por causa daquilo. Mas é por causa de uma experiência. E essa experiência que eu tive, eu queria dar. Então, até hoje, assim, eu lembro dessa menina. Eu lembro desses 2 rapazes. E sempre que eu às vezes, fraquejo um pouco nas minhas convicções, eu lembro daquele de eu quero continuar fazendo com que pessoas tenham a experiência que eu tive. Para que não, como aquela menina, não aconteça como aquela menina que cheguem a desacreditar do amor e da felicidade, né? E nós somos despertados todos os... Você teve, né, se despertar no seu postulantado. E todos os dias nós somos despertados para a missão, né? Nós, como comunidade de vida, temos, assim, o nosso ordinário, que é uma missão, né? Nossa vida de oração, nossa vida fraterna, né? Nossa vida apostólica, né? O Vitor é assessor vocacional na comunidade, já tem uns anos, né, Vitor? 10 anos. 10 anos, né? Deus deu essa missão. Deus deu essa missão para o Vitor, né? Então, todos os dias ele é despertado a dar mais, né? O Vitor pode falar melhor que eu, né? Assim, a nossa... Eu faz 10 anos que eu estou no vocacional e eu tenho tocado, assim, sou muito privilegiado por Deus, por tocar vidas de homens e mulheres que... Desejam, né? Desejam. E que encontraram aquilo que eu encontrei. Sim. E aquilo que a vida cristã encontrou, né? Que é o próprio Cristo, a felicidade do amor de Deus. E que decidem viver um caminho de saída de si, né? Sim. O Papa Francisco disse lá na jornada de 2013, eu acho, na Polônia, ele disse assim: não sejam, eu estava lá, né? Não sejam jovens de sofá. Sim. Não sejam jovens de sofá. Porque o que é o jovem de sofá? E isso é um risco. Inclusive para a sociedade hoje, para quem está nos escutando aqui, a nossa sociedade, a nossa cultura, o nosso status social é que cada um na sua bolha e cada um busque o seu prazer e cada um se vire. E viva de forma mais cômoda. E da forma mais cômoda possível. Então, para nós é muito cômodo estar sentados no sofá. E é um risco que eu corro, eu, Vitor, e que cada um de nós hoje da nossa sociedade corre, que é eu busco a minha felicidade, somente a minha felicidade, e o mundo que se exploda, e quem não encontrar, e quem quiser encontrar outros tipos de felicidade, que encontre. Mas eu vou resguardar aqui a minha felicidade. Só que isso é uma incoerência, porque o ser humano não... E Viktor Frankl falava isso, né? Ele dizia que o homem... ele só encontra a verdadeira felicidade quando ele sai de si. Se não houver a saída de si, ele não encontra a sua plenitude. É Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia. Então, é muito conceituado no meio acadêmico e muito respeitado no meio acadêmico. Foi um judeu que teve uma experiência de sentido de vida dentro do campo de concentração. E ele dizia isso, que não existe plenitude do homem se não for na saída de si. E a gente descobre isso na vida missionária, a gente descobre isso na vida cristã. O Papa Francisco dizia isso, né? Não sejam jovens de sofá. E essa experiência vocacional, ela faz com que a gente viva essa descoberta que Santa Teresinha descobriu. Santa Teresinha dizia, eu queria fincar a tua cruz nos solos infiéis. E queria... Até onde não é possível, eu queria fincar a tua cruz em solos infiéis, no desejo de evangelizar. São Francisco de Assis tem aquela experiência do sultão, né? Que ele vai lá na África, que ele vai evangelizar o sultão. Para quem não sabe, um sultão é um príncipe maometano, né? Que são o islamismo, né? São os príncipes no Islã, que é uma religião que não é cristã, né? Sim. E ele foi lá num território hostil e anunciar aquilo que ele tinha experimentado. Até hoje tem, né, um marco assim ou seja, saiu de si para evangelizar. Né?
Então, essa é a nossa vida, assim. E faz todo o sentido. Na verdade, isso é imperativo para nós, né? Uma exigência de amor. Uma exigência de amor. E São Francisco, né? É o baluarte da nossa vocação, Sim. né? Como Santa Teresa d'Ávila. E ele vai nos ensinar isso, né? Tipo assim, ele tem o brado dele, né? O amor não é amado. E por ele ter tido essa experiência, ele, né? O desejo dele era fazer com que o amor fosse amado, então ele ia. Ele ia, né? Ele, né? Com ousadia, com parresia, ele ia, né? Ao encontro daqueles que parecia impossível, né? Na comunidade nós temos um movimento, né, anual, que é do nosso conselho, né? Nós temos um conselho geral, enfim, quem quiser saber mais sobre isso, entra no Conchalon, né? Mas tem um movimento de escuta, né? Do que Deus quer conduzir a comunidade naquele ano. E em uns anos atrás, Deus falava dos resgates impossíveis, né? De ir ao encontro daqueles que estão à margem, né? Daqueles que aparentemente não têm perspectivas, né? Perspectivas, assim, né? De ter uma experiência mesmo, né? Com o amor de Deus. Então, esse dom de si, né? Em vista daquilo que para a sociedade é impossível, mas para Deus não é impossível, né? E nós somos, como missionários, né? Como religiosos, uma resposta para aqueles que não acredita no amor, né? Como essa jovem, né? No seu postulantado. A gente, no podcast passado, a gente falou sobre o amor esponsal. Sim. E no início desse escrito Amor Esponsal, que a gente falou anteriormente, nós começa o escrito dizendo: o amor não é amado. O amor não é amado. Aí a gente pode pensar, o que é que isso quer dizer, né? Não, o amor, que é o amor com A maiúsculo, né? Que é Deus. Que é uma pessoa. Ele é o verdadeiro amor. Ele não é amado pelos homens. Então, o brado de São Francisco de Assis é exatamente esse. Ele quer fazer com que esse amor, que é Deus, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, esse amor seja amado. Porque ele quer o amor, o mundo é indiferente a Deus, o mundo é indiferente a Jesus Cristo. E aí, o imperativo, essa exigência do coração de São Francisco, que vai pelos 4 cantos da terra dizendo: o amor não é amado, que é esse brado do nosso coração. Sim. A gente tem na comunidade, a nossa vida ela é muito missionária, né? Então, a gente tem muito esse movimento de saída, seja comunidade de vida, comunidade de aliança, seja os jovens da nossa obra, o grupo de oração. Todos nós somos convidados a ir vivendo esse movimento de saída na missão. Então, para quem estiver escutando a gente, nós temos essas possibilidades de você ir como jovem em missão, você viver uma experiência de missionariedade, mesmo que seja por um tempo breve. As pessoas às vezes pensam: não, eu tenho que fazer um vocacional para a missão. Não precisa. Se Deus colocar no coração de você, de várias pessoas, a gente pode fazer um caminho missionário, mesmo não sendo membro da comunidade de vida ou da comunidade de aliança, por um tempo. Isso é possível, mas mesmo assim, como comunidade de vida, como comunidade de aliança, existe um imperativo, uma exigência interior de saída de si muito grande, né? Ainda, Vitor, nesse convite, né, de partir em missão, a gente tem um voluntariado, né, da promoção humana, tem o site, né, do voluntariado, né, para aqueles que inflamaram o coração, né, ouvindo os podcasts e nem conheço a comunidade, mas assim me senti assim inquieto, né, quero viver uma experiência missionária, como o Vitor disse, né, tem essa possibilidade como jovem em missão, também tem o voluntariado. A questão aqui é fazer a diferença, né? No sentido de que é uma passagem muito cara, né? O nosso fundador, dar de graça o que de graça nós recebemos. Essa gratuidade, né? Daquilo, do dom de Deus que deu, né? Do dom de Deus que eu recebi, não porque eu sou melhor, não porque, né, eu sei falar, ou não porque eu canto, danço, pulo, enfim, não porque por nada. É de graça, é gratuidade, é dom de si, é saída. E quem tem essa experiência percebe que só tem sentido se for transbordando para o outro, né?
Eu tive 2 experiências, e aí pra gente também finalizar aqui o nosso Sim. podcast, que eu gostaria de contar. Uma Sim. foi com um rapaz francês, eu estava no avião, sentei ao lado dele, e eu estava indo para uma missão fora do Brasil, pregar um retiro. Sim. E aí esse rapaz, devia ter uns 30 anos, a gente começou a conversar e ele disse: você tá indo para onde? Eu tô indo pregar um retiro, eu sou católico. Aí ele disse: você é católico? E aí, como é bem característico assim do francês, né? Ele foi bem Sim. direto. Ele disse: olha, eu não acredito na Igreja Católica, eu não concordo, e Inquisição isso, Inquisição aquilo, as cruzadas isso, cruzada aquilo e tal. E falou um monte de coisas, assim, jogando na minha cara, digamos assim, os pecados da igreja, ou aquilo que ele acha que são os pecados da igreja, né? E aí eu disse assim: olha, eu não quero entrar no mérito se você tá certo ou você tá errado, porque senão a gente entraria em questões históricas aqui, mas não é o que eu quero conversar com você aqui. Eu quero lhe dizer uma coisa: tudo isso aí, vamos supor que você tá certo, porque tem muita coisa que eu não concordo com você, mas vamos supor que você tá certo e que tudo isso que você tá falando é verdade. O que eu quero falar aqui é o que eu vivi em uma experiência que eu tive pessoal, independente de tudo isso que você está dizendo. E até admitindo que isso fosse verdade. Que não era, mas admitindo que tudo fosse verdade. O que eu estou querendo te transmitir aqui é uma experiência que eu tive. E que isso você não pode negar. Sim. Porque você pode até dizer que não acredita em Deus e etc. E que eu posso estar sendo, sei lá... Habitolado, eu tô cego, sendo levado a isso. Sim. Pelo que as pessoas falam. Você pode até dizer isso, mas você não pode negar uma experiência pessoal que eu tive. Sim. Você pode questionar as razões, mas a experiência pessoal que eu tive você não pode negar. Você concorda com isso? Aí disse: eu concordo. Pois é, e a experiência que eu quero te dizer aqui é que eu tive uma experiência com uma pessoa, Jesus Cristo, e eu quero só que você se abra a essa experiência. Aí falei bastante. Sim. Foi uma viagem longa, né? Eu falei com ele muito. Quando acabou, que eu falei tudo isso e mais coisas, né? Ele disse assim: olha, eu ainda não acredito em Deus, que eu sou ateu. Isso a gente falava em inglês, né? Porque eu não sabia falar francês e meu inglês era um pouquinho, mas dava para eu falar alguma coisa. E aí ele disse isso para mim, né? Olha, eu ainda não acredito em Deus. Eu tenho essa minha visão sobre a igreja, mas em respeito à experiência que você teve, você está me dizendo que um dia pode ser que Deus venha ao meu encontro e me dê essa experiência que você teve. É isso que você está me dizendo? Aí eu disse: e eu tô só pedindo para você abrir o seu coração. Aí ele disse: eu continuo sem acreditar, mas em respeito à experiência que você teve e ao que você está me falando, se um dia isso acontecer comigo, eu vou me abrir. Sim. Mas em respeito à experiência que você teve. Aí eu disse assim para ele: era isso que eu queria escutar. Porque eu tenho certeza que você, com esse coração aberto, em algum momento, você vai ter essa experiência com Deus. E o testemunho, né, Vitor? Como é importante o testemunho. As pessoas, muitas vezes, não vão acreditar. Mas por meio do nosso testemunho, da nossa fidelidade ali nas pequenas coisas, né? Na fidelidade às nossas convicções, aos nossos valores, né? A fidelidade a tudo isso vai levar as pessoas, assim, a perceber que tem algo diferente. Geralmente é assim, né? Nós entramos no Shalom, vai numa missa, vai, né, no Carmelo ou em qualquer outra realidade da igreja, a gente percebe, eles são diferentes. Eles vivem diferentes, né? Eu estava conversando com um jovem hoje, né? E ele dizia assim: Paulinha, eu era usuário de drogas, né? Drogas pesadas. Por quê? Porque eu só ficava feliz se eu usasse drogas. Eu só me soltava, só sorria se eu usasse drogas. Então, quando eu fui na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, 2013, que eu vi aquela multidão de jovens que não tava bebendo, que não tava usando droga, que não tava fazendo nada disso, se eram felizes, eu olhei para aquilo ali e disse: eu quero ser feliz assim, sem precisar me machucar o meu corpo, sem precisar usar coisas que vão aos
aos poucos me matando, né? Então, o testemunho, né? Um testemunho fiel, né? Pode ser fraco, né? Claro. Pode, né, ser vacilante, porque ninguém é perfeito, né? Pode ser tudo isso, mas fiel, assim, às convicções, né? Caindo e levantando, né? Se reconciliando consigo mesmo, se reconciliando com o outro, testemunhando que nós somos amados e queremos amar, né? Eu acho que isso vai contagiando, né? Isso vai demonstrando a verdade, né? Do nosso chamado, né? Daquilo que Deus nos pede. E o Vitor queria contar outra história, vamos deixar para outro podcast? Vamos deixar para o próximo, com certeza. Então... Porque o próximo nós vamos falar sobre os estados de vida. Você que tem dúvida. Eu posso ser consagrado e casar, eu posso ser consagrado e ser celibatário, eu posso ser shalom assim, nesse estado de vida. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no próximo podcast. Exatamente. Shalom. Shalom.